Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina, 40ª edição. Em determinado momento, à noite, veio ter comigo uma das nossas irmãs, que morreu há 2 meses. Era uma irmã do primeiro coro. Via num estado terrível, toda em chamas, o rosto retorcido de dores. Isso durou um breve momento e logo desapareceu. Um tremor atravessou a minha alma, porque não sabia onde sofria, se no purgatório ou no inferno. Contudo, dobrei as minhas orações por ela. Na noite seguinte veio novamente, mas havia em estado mais terrível, em chamas ainda mais intensas. No seu rosto estampava-se o desespero. Fiquei muito admirada porque depois das orações que por ela ofereci, via em pior estado e perguntei: não lhe ajudaram as minhas orações? Respondeu-me que nada lhe ajudaram as minhas orações e nada ajudariam. Perguntei: as orações que toda a congregação lhe tinha oferecido, também essas não lhe trouxeram nenhuma ajuda? Respondeu-me que nenhuma. Essas orações beneficiaram outras almas. Disse-lhe então: se as minhas orações nada ajudaram a irmã, peço que não volte mais a mim. E desapareceu imediatamente. No entanto, não cessava de rezar. Depois de algum tempo, veio visitar-me novamente à noite, mas num estado diferente. Já não estava em chamas como antes, e o seu rosto estava radiante, os olhos brilhavam de alegria e disse-me que eu de fato possuía verdadeiro amor ao próximo, que muitas outras almas tiraram proveito das minhas orações e encorajava-me a não deixar de rezar pelas almas que sofrem no purgatório, e disse-me que ela já não ficaria por muito tempo no purgatório. Na verdade, admiráveis são os desígnios de Deus. Em determinado momento, ouvi esta voz na alma: faz uma novena pela pátria. Esta novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão do confessor. Na próxima confissão recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha vi uma grande claridade e no meio dela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz e de tal maneira que Deus, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus, e compreendi que por Jesus Deus abençoava a terra. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, pelo confessor que vós mesmo vos dignastes escolher para mim e permitiste que o conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Quando fui confessar-me com Frei András, pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores. Respondeu-me o frade que não pode dispensar-me disso, mas reze, irmã, para ter um diretor espiritual. Depois de uma breve, mas fervorosa oração, vi novamente o padre Sôpoco, na nossa capela entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nesta altura em Cracóvia. Foram essas 2 visões que me fortaleceram espiritualmente, tanto mais que o encontrei assim como o tinha visto nas visões, naquela em Varsóvia, durante a minha 3ª provação, como também em Cracóvia. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça. O temor me assalta agora, quando ouço alguém dizer que não tenho confessor ou diretor espiritual, porquanto sei quão grandes prejuízos eu mesma levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual, é fácil incorrer em erro. Ó vida cinzenta e monótona, quantos tesouros há em ti! Nenhuma hora se assemelha à outra, e por isso o enfado e a monotonia desaparecem quando olho para tudo com os olhos da fé. A graça que é destinada para mim nesta hora não se repetirá na hora seguinte. Ser-me-á dada ainda, mas já não será a mesma. O tempo passa e nunca volta. O que, porém, nele se encerra, não mudará nunca.
fica selado por todos os séculos. Padre Sopoclo deve ser muito amado por Deus. Digo isso porque percebi como Deus o defende em certos momentos. Vendo isso, alegro-me imensamente por Deus dispor de tais eleitos. Ano de 1928, excursão ao Calvário. Quando cheguei a Vilna por 2 meses, para substituir uma irmã que foi para a terceira aprovação, acabei por permanecer ali mais tempo. Certo dia, a Madre Superiora queria me proporcionar uma alegria e permitiu que, em companhia de uma irmã, eu fosse ao Calvário para a assim chamada comemoração dos pequenos caminhos. Fiquei muito feliz com isso. Embora fosse bastante perto, devíamos viajar de barco, como tal desejava a Madre Superiora. À noite, Jesus me disse: Eu desejo que fiques em casa. Respondi: Jesus, já está tudo preparado, uma vez que devemos partir amanhã. E o que eu farei agora? O Senhor me respondeu: Essa excursão será prejudicial à tua alma. Respondi a Jesus: Afinal, vós podeis arranjar isso. Guiai de tal forma as circunstâncias para que seja feita a vossa vontade. Nesse momento, soou a campainha para o descanso. Com um olhar, despedi-me de Jesus e fui à cela. Amanheceu um dia bonito. A minha companheira estava feliz pela grande alegria que teríamos, porque poderíamos visitar tudo, mas eu estava certa de que não iríamos, embora não houvesse até aqui nenhum obstáculo para que não fôssemos. Deveríamos receber a Santa Comunhão mais cedo e partir logo após a ação de graças. Então, durante a Santa Comunhão, de um bonito tempo, fez-se um dia completamente diferente. Não se sabia como as nuvens cobriram todo o céu e começou a chover torrencialmente. Todos ficaram admirados, porque de um tempo tão bonito não se esperaria chuva tão repentina e ainda que em tempo tão curto houvesse tamanha mudança. A Madre Superiora me disse: Que pena as irmãs não poderem viajar. Respondi: Madre, não faz mal que não vamos. É vontade de Deus que fiquemos em casa. Contudo, ninguém sabia que era o expresso desejo de Jesus que eu ficasse em casa. Passei o dia todo em recolhimento e meditação. Agradeci ao Senhor por ter me retido em casa. Nesse dia, Deus me concedeu muitos consolos celestiais. Em determinado momento, no noviciado, quando a Madre Mestra me designou para a cozinha das crianças, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas, pois eram muito grandes. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes, a metade das batatas caía fora. Quando contei isso à Madre Mestra, respondeu-me que aos poucos me acostumaria e adquiriria a prática. Contudo, essa dificuldade não desaparecia, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia, e em consequência da falta de forças, eu me esquivava, quando era preciso escoar a água das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava desse trabalho, e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar, apesar de me esforçar com todo o meu zelo e de não poupar a mim mesma. Ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Então ouvi na alma estas palavras: De hoje em diante farás isso com grande facilidade, fortalecerei as tuas forças. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas, apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda a facilidade peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa, para deixar sair o vapor das batatas, em vez de batatas, vi dentro da panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas, tão belas que é difícil descrevê-las. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender o seu significado, mas nesse momento ouvi uma voz na alma: Estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. A partir daí, procurava tirar a água das batatas não somente durante a minha semana, marcada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as nesse trabalho.
Não apenas nesse trabalho, mas em todo o trabalho pesado, procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. Ó tesouro inesgotável da pureza de intenção, que tornas todas as nossas ações perfeitas e tão agradáveis a Deus. Ó Jesus, vós sabeis como sou fraca, por isso ficai sempre comigo, guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre. Na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria, mas ao mesmo tempo tranquilizo-me vendo a vossa insondável misericórdia, que sendo eterna é maior que a minha miséria. E essa disposição de ânimo me reveste da vossa força, que a alegria brota do conhecimento de si mesmo. Ó verdade imutável, o vosso durar é eterno. Logo depois dos primeiros votos, tive problemas de saúde. Apesar do cordial e zeloso cuidado das superioras e dos médicos, não me sentia nem pior nem melhor. Então começaram a chegar aos meus ouvidos insinuações de que estava fingindo. Esse fato redobrou ainda meu sofrimento, e isso demorou um bom tempo. Certo dia queixava-me a Jesus por constituir um peso para as irmãs. Jesus respondeu-me: Não vives mais para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. O teu contínuo sofrimento lhes dará luz e forças para se conformarem com a minha vontade. O meu sofrimento mais doloroso era o fato de achar que as minhas orações não eram agradáveis a Deus, nem mesmo as boas ações. Não ousava levantar os olhos para o céu. Isso me causava tão grande sofrimento que, quando me encontrava na capela participando dos exercícios espirituais em comum, a Madre Superiora, terminados os exercícios, chamou-me à parte e me disse: A irmã peça a Deus a graça e consolo, porque realmente eu mesma vejo e as irmãs me dizem que o próprio aspecto da irmã desperta compaixão. Realmente nem sei o que fazer com a irmã. Ordeno que a irmã não se preocupe com coisa alguma. Entretanto, todas essas conversas com a Madre Superiora não me traziam qualquer alívio, nem qualquer esclarecimento sobre o meu estado. Uma escuridão ainda maior me ocultava Deus. Buscava auxílio no confessionário, mas também ali não o encontrava. Um santo sacerdote queria ajudar-me, mas eu era tão miserável que nem sabia definir os meus sofrimentos, e isso me atormentava ainda mais. Uma tristeza mortal se apoderava da minha alma, com tal intensidade que não era capaz de escondê-la, mas era visível exteriormente. Perdi a esperança. Noite cada vez mais escura, o sacerdote com quem me confessava me disse: Vejo na irmã graças especiais e estou completamente tranquila a seu respeito, porque a irmã se atormenta tanto. Contudo, nesse momento não compreendia isso. Por isso admirava-me muito quando, por penitência, me mandava rezar o Te Deum ou Magnífica. E algumas vezes ter de correr depressa pelo jardim ao anoitecer ou rir em voz alta 10 vezes ao dia. Ficava muito admirada com tais penitências, mas esse sacerdote não me ajudou muito. Parecia-me antes que Deus queria que o adorasse pelo sofrimento. Esse sacerdote consolava-me dizendo que nesse estado era mais agradável a Deus do que se estivesse cheia dos maiores gozos. Que grande graça de Deus, dizia ele, que a irmã nesse estado atual de tormentos da alma não ofende a Deus, mas procura exercitar-se nas virtudes. Eu olho para a alma da irmã, vejo nela grandes desígnios e graças especiais, e vendo isso na sua alma, rendo graças ao Senhor. Mas, apesar de tudo, a minha alma permanecia em sofrimentos e tormentos indizíveis. Eu era como o cego que confia no guia e segura firmemente a sua mão, e em nenhum momento me afastava da obediência, que era para mim a tábua de salvação na prova de fogo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou.
Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina. Jesus, verdade eterna, fortificai as minhas tênues forças. Vós, Senhor, tudo podeis. Sei que nada valem os meus esforços sem vós. Ó Jesus, não vos escondais de mim, porque sem vós não posso viver. Ouvi as súplicas da minha alma. Não se esgotou, Senhor, a vossa misericórdia. Portanto, tende compaixão da minha miséria. A vossa misericórdia excede o entendimento dos anjos e dos homens juntos. E embora me pareça que não me ouvis, coloquei a minha confiança no mar da vossa misericórdia e sei que a minha esperança não será desiludida. Só Jesus sabe como é pesado e difícil cumprir as obrigações quando a alma se encontra nesse estado de tormentos interiores. As forças físicas diminuem e a inteligência se obscurece. No silêncio do meu coração repetia: ó Cristo, para vós as delícias, a honra e a glória, e para mim o sofrimento. Não me atrasarei em um só passo na caminhada para vós, ainda que espinhos firam os meus pés. Quando fui enviada à casa de Ploque, a fim de me restabelecer, tinha a felicidade de ser eu a enfeitar a capela com flores. Era em Biala. A irmã Tecla nem sempre tinha tempo, e para isso muitas vezes eu mesma enfeitava a capela. Certo dia colhi as mais belas rosas para enfeitar o quarto de certa pessoa. Quando me aproximava do pórtico, vi Jesus parado nesse pórtico. Ele me perguntou benignamente: minha filha, para quem estás levando essas flores? O silêncio foi a minha resposta ao Senhor, pois naquele momento percebi que tinha uma ligação muito sutil com aquela pessoa, de que antes não me apercebera. Logo Jesus desapareceu. Imediatamente joguei essas flores no chão e fui diante do Santíssimo Sacramento com o coração repleto de gratidão por essa graça de conhecimento de mim mesma. Ó Sol divino, na luz dos vossos raios, a alma percebe as pequenas partículas de poeira que vos desagradam. Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoco e suplico vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó Dulcíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração santíssimo, fonte de misericórdia, do qual brotam raios de graças incompreensíveis para o gênero humano, suplico-vos luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão, e não permitais que se percam almas remidas com vosso preciosíssimo e santíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre esse grande preço do vosso sangue, alegro-me com sua grandeza, porque uma só gota seria suficiente para todos os pecadores. Embora o pecado seja o abismo da maldade e da ingratidão, o preço ofertado por nós é sempre incomparável. Por isso que toda alma confie na paixão do Senhor e tenha esperança na misericórdia. Deus a ninguém negará a sua misericórdia. O céu e a terra poderão mudar, mas não se esgotará a misericórdia de Deus. Oh, que alegria arde no meu coração quando vejo essa vossa bondade inconcebível, ó meu Jesus. Desejo trazer a vossos pés todos os pecadores, para que louvem por todos os séculos a vossa misericórdia. Meu Jesus, embora haja noite escura em volta de mim, e nuvens negras me obscureçam o horizonte, sei que o sol não se apaga. Ó Senhor, embora não vos possa compreender e não entenda a vossa ação, tenho confiança na vossa misericórdia. Se for de vossa vontade, ó Senhor, que eu sempre viva em tal escuridão, bendito sejais. Uma coisa apenas vos peço, meu Jesus, não permitais que eu vos ofenda da maneira que for. Ó meu Jesus, só vós conheceis as saudades e as dores do meu coração. Alegro-me de poder sofrer por vós, ao menos um pouco. Quando sinto que o sofrimento ultrapassa as minhas forças, então recorro ao Senhor no Santíssimo Sacramento, e um profundo silêncio é o meu diálogo com o Senhor.
Confissão de uma das nossas educandas. Em determinado momento, quando uma força começou a me impelir a que eu me esforçasse a fim de conseguir a festa da misericórdia e a que aquela imagem fosse pintada, não conseguia encontrar a paz. Alguma coisa atravessava o meu ser, porém dominava-me um certo temor, por ignorar se estaria me iludindo. Essas incertezas provinham sempre do exterior, pois no fundo do coração sentia que era o Senhor que penetrava a minha alma. O padre com quem então me confessava disse-me que, de fato, existem ilusões, mas parecia-me que esse sacerdote tinha medo de me ouvir em confissão. Isso era para mim um tormento. Quanto mais percebia que não tinha muita ajuda da parte dos homens, tanto mais recorria a Jesus, o melhor mestre. Em determinado momento, quando me assaltou uma tal dúvida, se a voz que fala comigo vinha do Senhor, imediatamente falei com o Senhor por meio de palavras interiores, sem pronunciá-las. Nesse mesmo instante, uma força penetrou a minha alma e eu disse: Se vós sois realmente o meu Deus, que comigo permaneceis e falais, peço-vos, Senhor, que essa educanda vá confessar-se ainda hoje, e esse sinal me fortalecerá. Nesse preciso momento, essa moça pediu para se confessar. A madre da classe ficou surpreendida com essa repentina mudança, mas logo foi procurar um sacerdote, e essa pessoa realizou a confissão com grande contrição. Então ouvi essa voz na alma: Acreditas agora em mim? E novamente uma força estranha penetrou a minha alma, fortificando-me e dando-me a certeza, de tal maneira que eu mesma me admirava que tivesse podido, mesmo que por um momento, ficar na dúvida. Contudo, essas dúvidas sempre provinham do exterior, e isso me dispunha a fechar-se mais em mim mesma. Quando a minha alma sentia a incerteza da parte do sacerdote na confissão, a minha alma não se abria profundamente, mas apenas confessava os pecados. Um sacerdote assim não poderá dar paz à alma, se ele mesmo não a possui. Ó sacerdotes, vós pelas velas acesas a iluminar as almas, que o vosso brilho nunca seja obscurecido. Compreendi que não era ainda da vontade de Deus que eu desvendasse minha alma até o fundo. Deus me deu essa graça mais tarde. Meu Jesus, guiai a minha mente, tomai plena posse de todo o meu ser. Encerrei-me no fundo do vosso coração e defendei-me dos ataques do inimigo. Encerrai-me no fundo do vosso coração e defendei-me dos ataques do inimigo. Em vós está a minha única esperança. Falai pelos meus lábios quando eu estiver com os poderosos e os sábios. Eu a completa miséria, para que reconheçam que essa causa é vossa e de vós procede. Trevas e tentações. A minha mente estava estranhamente obscurecida. Nenhuma verdade me parecia clara. Quando me falavam de Deus, o meu coração era como uma pedra. Não podia extrair do coração um só sentimento de amor para com ele. Quando procurava, por um ato de vontade, permanecer com Deus, experimentava tormentos enormes, e parecia-me que com isso estava provocando uma ira ainda maior de Deus. Não podia absolutamente meditar como meditava antigamente. Sentia um grande vazio na minha alma e nada havia que a pudesse preencher. Comecei a sofrer fome e ânsia de Deus, mas reconhecia a minha total incapacidade. Tentava ler devagar, frase por frase, e meditar dessa maneira, mas também isso era em vão. Não entendia coisa alguma do que lia. Diante dos olhos da minha alma estava continuamente todo o abismo da minha miséria. Todas as vezes que entrava na capela para algum exercício espiritual, experimentava sempre maiores tormentos e tentações. Algumas vezes lutava durante toda a Santa Missa com pensamentos blasfemos, que insistiam em vir-me à boca. Não me sentia atraída pelos santos sacramentos. Parecia-me não tirar nenhum proveito deles. Recebia-os apenas por obediência ao confessor, e essa obediência cega era para mim o único caminho pelo qual devia caminhar. A tábua da salvação. O sacerdote me explicava que se tratava de provações que vinham de Deus.
e que no estado em que tu encontras não o estás ofendendo, mas é muito agradável a Ele. É sinal de que Deus te ama imensamente e confia muito em ti quando te envia tais provações. Contudo, essas palavras absolutamente não me consolavam, e parecia-me que elas absolutamente não se aplicavam a mim. Uma coisa me surpreendia. Acontecia algumas vezes que, quando eu sofria terrivelmente, no momento em que me dirigia para a Santa Confissão, de repente, desapareciam esses terríveis tormentos. Mas, quando me afastava do confessionário, todos esses tormentos me atacavam com uma fúria ainda maior. Então eu caía de bruços no chão diante do Santíssimo Sacramento e repetia essas palavras: Ainda que me mateis, eu confiarei em vós. Parecia-me que agonizava nessas dores. Um dos pensamentos mais terríveis para mim era o de ser rejeitada por Deus. E depois vinha outros pensamentos. Por que hei de me esforçar por virtudes e boas obras? Por que hei de me mortificar e me despojar? Para que fazer votos? Por que rezar? Por que sacrificar-me e fazer penitência? Para que doar-me como vítima e oferecer-me a cada passo? Para que, se sou rejeitada por Deus? Qual o fim de todos esses esforços? Em tudo isso, só Deus sabe o que se passava no meu coração. Uma vez oprimida tão terrivelmente por esses sofrimentos, entrei na capela e pronunciei do fundo da alma estas palavras: Fazei de mim, ó Jesus, o que quiserdes. Eu vos adorarei em toda parte, e faça-se em mim toda a vossa vontade, ó meu Senhor e meu Deus, que eu glorificarei a vossa infinita misericórdia. Por esse ato de submissão afastaram-se esses terríveis tormentos. Então, de repente, vi Jesus que me disse: Eu estou sempre no teu coração. Uma alegria inconcebível penetrou a minha alma, enchendo-a de um grande amor a Deus, do qual se inflamou o meu pobre coração. Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Nada mais temo, pois se Ele envia à alma grandes tormentos, sustenta-a com uma graça ainda maior, mesmo que não a percebamos. Um só ato de confiança em momentos assim dá maior glória a Deus do que muitas horas de consolos passadas em oração. Vejo agora que quando Deus quer manter a alma nas trevas, não há livro nem confessor algum que a consiga iluminar. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Jesus, prisioneiro divino do amor, quando medito sobre o vosso amor e despojamento por mim, sinto-me desfalecer. Escondeis a vossa majestade inconcebível e vos abaixais até mim, miserável, ó Rei da Glória. Embora escondais a vossa beleza, o olhar da minha alma rasga esse véu. Vejo os coros dos anjos que sem cessar vos prestam louvor e todas as potestades celestiais que vos adoram sem cessar e proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Ó, quem compreenderá o vosso amor e a vossa insondável misericórdia para conosco? Ó prisioneiro do amor, encerro meu pobre coração nesse sacrário, para que vos adore sem cessar dia e noite. Não conheço obstáculo nessa adoração, e embora esteja distante fisicamente, o meu coração está sempre convosco. Nada pode criar barreiras ao amor que vos dedico. Não existem obstáculos para mim. Ó meu Jesus, eu vos consolarei por todas as ingratidões, blasfêmias, tibieza, ódio dos condenados, sacrilégios. Ó Jesus, desejo consumir-me como sacrifício puro e aniquilado diante do vosso trono, onde estais oculto. Suplico-vos sem cessar pelos pecadores agonizantes. Ó Santíssima Trindade, bendita sejais.
indivisível, único Deus, por esse grande dom e testamento da misericórdia. Meu Jesus, em reparação pelos blasfemos, ficarei em silêncio, quando for censurada injustamente, para dessa maneira vos desagravar, ao menos em parte. Canto-vos na minha alma um hino incessante, e ninguém saberá disso, nem compreenderá. O canto da minha alma é conhecido apenas por vós, ó meu Criador e meu Senhor. Não permitirei que seja absorvida pelo trabalho, a ponto de esquecer de Deus. Passarei todos os momentos livres aos pés do Mestre oculto no Santíssimo Sacramento. É Ele quem me ensina desde os meus mais ternos anos. Escreve isto. Antes de vir como justo juiz, venho como Rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu será dado aos homens este sinal. Apagar-se-á toda a luz no céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios, onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isto acontecerá pouco antes do último dia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.